pensa comigo. E se a ideia de justiça que a gente conhece estiver completamente errada? Hoje a gente vai mergulhar num texto que vira de cabeça para baixo as nossas noções de realidade, de pecado e até do que significa ser humano. As ideias aqui são bem radicais, viu? E podem desafiar muito do que a gente acredita. Então, vamos juntos nessa jornada. Para começar, o material de hoje já joga uma pergunta bem desconcertante na nossa cara. E se este mundo que a gente vê, com toda a dor, os problemas, as alegrias, não for a realidade de verdade? E se tudo for, sei lá, uma grande ilusão? Essa provocação que vai guiar toda a nossa conversa. Então, como é que essa ilusão funcionaria? O texto descreve isso como uma moldura da escuridão. É como se a gente vivesse dentro de uma perspectiva que distorce tudo, sabe? E que nos mantém presos no medo e no sofrimento. Vamos entender um pouco melhor como isso acontece. E aqui o texto usa uma metáfora que é simplesmente genial. Imagina que a nossa essência, nosso verdadeiro eu, é uma obra-prima de Deus, perfeita. E o corpo? O corpo é só a moldura, um invólucro temporário, feito para exibir essa beleza toda. Uma ideia que parece simples, mas que tem implicações gigantescas. E é exatamente aqui que o problema começa. A gente se apaixona pela moldura. Fica obcecado com o corpo, com a aparência dele, com as dores, com o fato de que um dia ele acaba. E a gente esquece completamente da obra-prima que está ali dentro. É tipo ir num museu, olhar para um Picasso e ficar admirando a moldura dourada e ignorar totalmente a pintura. Não faz sentido, né? Essa confusão toda acaba criando duas realidades que são completamente diferentes. Quando a gente olha o mundo com os olhos do corpo, da moldura, o que a gente vê é um lugar assustador, cheio de pecado, de maldade, de morte, de separação. Mas, se a gente muda o foco para a obra-prima, para a nossa essência, a visão se transforma. A gente passa a ver inocência, pureza, vida e união. Duas visões e uma escolha. E se existem duas maneiras de ver, isso nos leva para uma ideia que é simplesmente revolucionária. A realidade não é uma coisa que acontece pra gente. É algo que a gente escolhe. A cada segundo a gente está decidindo qual mundo a gente quer ver. Essa citação aqui, ela é a chave de tudo. Vou repetir. Vês o que acreditas que esteja presente e acreditas que está porque queres que esteja. Em outras palavras, a gente não é vítima, passiva do mundo. A gente é o projetista. Os nossos desejos e as nossas crenças é que pintam a tela da nossa realidade. É bem forte isso. Então, é como se a gente tivesse duas lentes para olhar o mundo. De um lado tem a lente do que o texto chama de ego, que é aquela parte da mente focada na separação, no medo, que vê tudo como um grande campo de batalha. Do outro, tem a lente do Espírito Santo, que seria a voz da razão e do amor dentro da gente, que olha para o mesmo mundo e vê uma sala de aula, uma oportunidade para perdoar e para encontrar paz. A paisagem é a mesma, mas a interpretação muda tudo. Ok, beleza. Se a gente entende que a percepção é uma escolha, a pergunta de $1 milhão é: como é que se muda de escolha? Se a gente está preso vendo o mundo pela lente do medo, qual é o botão que a gente aperta para trocar para a lente do amor? E a resposta que o texto dá é surpreendente de tão simples. Perdão. Mas calma, não é o tipo de perdão com o qual a gente está acostumado. É um perdão que funciona como uma ferramenta para libertar a nossa própria mente. Olha, isso aqui é crucial entender. O perdão nesse contexto não é dizer, o que você fez foi errado, mas eu te perdoo. É muito, muito mais profundo. É reconhecer que a nossa percepção inicial estava errada. É a gente corrigir a nossa própria visão para conseguir enxergar a inocência que a ilusão do ataque tinha escondido. E como isso funciona na prática, no dia a dia? O texto dá um passo a passo. Primeiro, a gente admite para si mesmo que se sentiu atacado. Segundo, em vez de reagir no automático, a gente faz uma pausa e escolhe reinterpretar aquilo. Não como um ataque, mas como um pedido de amor, só que disfarçado. Ao oferecer perdão em vez de julgamento, a gente transforma o que parecia uma cena de crime num altar de cura. Essa frase é muito, muito poderosa. Ela separa quem a gente é de verdade, a nossa essência, que o texto diz que é incapaz de pecar, das nossas escolhas equivocadas. A gente pode desejar coisas que nos machucam, a gente pode cometer erros, claro, mas isso não mancha a nossa verdadeira natureza. O perdão corrige os erros, ele não precisa corrigir a nossa identidade. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo. Se ninguém realmente peca, apenas comete erros, como é que fica a ideia de justiça? O que significa ser justo num mundo onde a culpa é, na verdade, uma ilusão? A resposta para isso transforma completamente o jogo.
Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. A justiça do mundo funciona na base da vingança. Para um lado ganhar, o outro tem que perder. Alguém tem que pagar o pato. É um jogo de soma zero. Já a justiça do céu é outra história. O objetivo dela não é punir, é curar, é corrigir. É um jogo onde todo mundo pode ganhar. E a conexão disso com o milagres é direta. Segundo o texto, um milagre é basicamente uma mudança de percepção que leva à cura. E essa cura só se torna possível quando a gente abraça essa justiça celestial. No momento em que a gente acredita que alguém merece sofrer, a gente fecha a porta para os milagres. No fim das contas, amor e justiça são a mesma coisa. Pensa bem, a verdadeira justiça não busca punição, ela busca cura. Ela é, na verdade, a expressão máxima do amor, porque ela consegue olhar para além dos erros e ver apenas a inocência que só precisa ser lembrada. Certo, entendemos a teoria, mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? O texto nos dá uma função muito específica: sermos testemunhas da luz. O nosso trabalho é levar essa nova forma de ver para as coisas do nosso dia a dia. A nossa função, então, não é ser um juiz dos erros dos outros. É ser uma testemunha daquela obra-prima que existe dentro de cada pessoa. E o mais legal é que, ao escolher ver a luz nos outros, a gente meio que acende essa luz neles e, ao mesmo tempo, na gente também. E os resultados de praticar isso são simplesmente transformadores. A culpa vai embora. A vontade de atacar desaparece. Os relacionamentos começam a ser curados. O mundo deixa de parecer um campo de batalha e se torna um lar, um lugar seguro. E o mais importante, a gente finalmente consegue ver em nós mesmos a inocência que a gente escolheu ver nos outros. Essa citação final nos lembra do poder imenso que essa escolha tem. Em ti está todo o céu. Cada folha que cai ganha vida em ti. Ao escolher ver com amor, a gente não está só mudando a nossa mente. A gente está se alinhando com a própria força criadora do universo. O céu, nesse sentido, não é um lugar para onde a gente vai. É uma decisão que a gente toma. E assim, a gente fica com essa pergunta final. A cada momento, a cada interação, a gente está escolhendo qual mundo justificar. O mundo do ataque e da separação ou o mundo do perdão e da cura? A escolha é sempre nossa. Qual desses mundos vai receber a nossa lealdade hoje?